Oi, turma! Tia Paula tá morrendo de saudade de vocês. Infelizmente, a gente tem que continuar de forma EAD, certo? Mas aí é bom que quando a gente voltar, vai matar a saudade mais um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai corrigir as atividades que foram passadas na aula passada, tá bom? Então, vocês vão pegar o livro de vocês, vão abrir o livro de vocês na página referida ao capítulo que a gente estava vendo, né? E aí vão pegar o caderno de vocês e nós vamos começar a fazer a nossa correção. Página 66 e vamos à luta. Todos com o livro aberto na página 67. Então vamos lá. A gente vai corrigir a primeira questão da página 67, que diz o seguinte: leia o texto e responda as questões. O texto fala sobre a mulher no processo de abolição da escravatura. Então, vocês vão ler o texto e ver o que está pedindo a letra A. Qual era o talento de Chiquinha Gonzaga? Então, lá no texto, ele vai dizer qual era o talento de Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, ela tinha um talento para a música, era compositora, instrumentista e regente. Vocês podem analisar bem que bem embaixo da figura da Chiquinha Gonzaga tem primeira maestrina brasileira, participante da campanha ativa da campanha abolicionista. Então, vocês iam colocar essa resposta. Na segunda, de que forma ela contribuiu para a causa abolicionista? Ela vendia partituras de porta em porta para conseguir fundos para instituição que comprovava a alforria dos escravos. Então, letra B, a resposta seria essa. Segunda questão. Imagine vocês fazendo parte de um clube abolicionista que foi criado por volta de 1887. Então, a gente vai voltar lá atrás e se imaginar dentro de um clube. Como vocês divulgariam as ideias desses clubes? Em grupos, criam uma propaganda para difundir o ideário absolutista. Então, vocês não precisamente fariam em grupo, mas em casa. Você ia pegar uma caneta e um papel e eu colocar essas suas ideias e como que vocês divulgariam? Será através de jornal? Será através de carta? Será através de panfleto? Será através de palestras? Então, isso era uma resposta pessoal, era isso que vocês iriam colocar, tá bom? Então, a primeira e a segunda questão a gente corrigiu da página 67. Então, vamos agora para a página 69. Na página 69, a gente vai corrigir as questões referentes à difícil vida dos escravizados. Então, a primeira questão diz o seguinte: leia o texto a seguir sobre o papel da mulher nos quilombos e na luta por direitos. Depois, responda as questões no caderno. Então, vocês iam ler o texto sobre o papel da mulher nos quilombos, como elas se portavam, qual a importância. A gente tem noção que a mulher ela tinha um papel muito importante na resistência, na manutenção e na regularização dos seus territórios. Então, vocês iam colocar na letra A quais as principais funções das mulheres quilombolas segundo o texto? Quais eram as principais funções? Escreva com suas palavras um resumo dessa função. Então, vocês iriam ler o texto e fazer um pequeno resumo com as funções das mulheres quilombolas e a importância do papel delas nos quilombos e a luta por os seus direitos. Então, era uma resposta pessoal. Na letra B, diz o seguinte: na sua opinião, a situação das mulheres dentro da comunidade quilombola durante o período de escravidão era melhor ou pior do que as outras mulheres livres naquela época? Então, vocês iriam ler o texto, iam entender o que o texto estava propondo, e aí vocês iriam responder se a situação delas era melhor ou pior do que outras mulheres livres naquela época, certo? Então, aí a gente finaliza a página 67, passando agora para a próxima página. E aí, dando continuidade à página 69, vamos passar para a página 70. Segunda questão diz o seguinte: leia o texto a seguir e observe a pintura, em seguida responda as questões. Então, o texto da segunda questão ele vai tratar do Dia da Consciência Negra, que é no dia 20 de novembro. Foi uma data da morte de Zumbi, que foi um grande líder negro do Quilombo, dos Palmares. Por isso que hoje a gente tem a expressão Zumbi dos Palmares. Esse dia ele é dedicado à reflexão sobre a importância dos afrodescendentes para o país e a luta contra a desigualdade racial. Atualmente, passados mais de 100 anos da abolição,
ainda há muito o que ser feito em favor da igualdade e oportunidade e contra qualquer tipo de discriminação. Então, na letra A, diz o seguinte: na sua opinião, é importante ter uma data para se promover a igualdade racial? Você vai dizer se é importante ou não, de acordo com o que você leu o texto, e vai justificar o porquê que ela é importante ou não. E na letra B, diz o seguinte: o lugar onde você vive é feriado nesse dia? Você iria colocar se sim, colocaria. Se não, colocaria também. Resposta pessoal. E na letra C aí reúna-se com os colegas e sugiram temas que você gostaria que fosse discutido na escola no Dia da Consciência Negra. Como a gente está em época de pandemia, a gente não pode se reunir com o colega. Então, o que é que vocês podem estar fazendo? Vocês podem estar anotando nos temas e aí vocês colocavam esse tema para os outros colegas via meio eletrônico, ok? Então, aí a gente termina as nossas correções do livro de história, referente ao capítulo.